Poder estar com vocês aqui e passar esse fim de semana. A gente vai estudar um pouquinho o Evangelho segundo Mateus. Você deve ter visto isso em alguma divulgação aí no Instagram, nas redes sociais. Eu decidi e separei 3 temas, todos eles dentro desse primeiro livro do Novo Testamento, que é a primeira biografia que nós encontramos de Jesus no Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, abra comigo. Nós vamos ler rapidamente uma seção textual que está no Evangelho segundo Mateus. Vamos começar aí do capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, verso 13, já mirando aí o início do capítulo 4, mas nós vamos resgatar o finalzinho do capítulo 3 antes de nós entrarmos no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. Primeiro livro que você encontra no Novo Testamento, muito provavelmente não tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, e nem o primeiro evangelho a ser escrito. Há quem diga que o primeiro evangelho que começou a ser escrito foi o Evangelho segundo João Marcos. O evangelho mais antigo que nós temos, segundo a maioria dos estudiosos, é o Evangelho segundo João Marcos, ou o Evangelho segundo Marcos. Mateus ele vem um pouquinho depois, e talvez ele tenha até usado alguma coisa de Marcos para que ele pudesse ser redigido. Mas o Evangelho de Mateus ele tem algumas particularidades. Eu gostaria que você e eu estudássemos juntos nessa noite. Achou? Mateus capítulo 3, verso 13, todos encontraram? Achou? Você achou aí? 3,13, se alguém está sem Bíblia, acompanhe com quem está perto de você, tá bom? É importante que agora a gente possa ter acesso ao texto bíblico para a gente ler terminologia, o vocabulário, as linhas e as entrelinhas daquilo que a gente vai encontrar nesse livro extraordinário. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, verso 13. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, pode chegar pertinho dessa pessoa e acompanha junto com ela, tá bom? 3,13, achou? Eu tenho o hábito, sempre antes de ler a Bíblia, eu gosto de fazer mais uma oração. Vamos orar junto? Assim mesmo como você está, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Bom Pai, obrigado por essa hora, obrigado por esse momento, obrigado porque essa igreja somos cada um de nós que estamos aqui, pela oportunidade que o Senhor nos dá, depois de uma semana de atividades, de trabalho, de viagens, de tantas coisas que nós fizemos, tantas experiências que nós colecionamos, nós estamos aqui agora, diante da Tua presença, na companhia da nossa família de fé, para louvar e adorar o Teu nome. Como igreja reunida, congregada, nós estamos aqui para celebrar aquilo que vivemos e experimentamos, enquanto igreja espalhada, enquanto igreja infiltrada nesse mundo. Cada dia que nós vivemos por aí afora, nós vivemos experiências diferentes, algumas positivas, outras nem tanto, mas nós trazemos toda essa coleção diante do Senhor, em primeiro lugar para te agradecer, porque em tudo, absolutamente em tudo, nós te damos graças. Em segundo lugar, Pai, porque nós queremos que o Senhor nos ajude a depender mais de Ti. Se há coisas no nosso coração, anseios, orações não respondidas, problemas, desafios, situações que trazem angústias, ansiedades, que tudo isso que a gente carrega dentro da gente e que muitas vezes parece que vai explodir, que nesse lugar nós possamos colocar diante do Senhor e encontrar paz antes de estudarmos a Tua palavra. Para que nós possamos nos aproximar do texto bíblico leves, acessíveis, disponíveis. Para que Teu Santo Espírito não encontre absolutamente nenhum obstáculo na nossa mente e no nosso coração. Dá-nos, portanto, a clareza de entendimento, para que possamos mergulhar na Tua palavra. Dá-nos, portanto, a sensibilidade da alma, para que possamos ouvir a Tua conversa, o Teu diálogo, a Tua voz, falando em nosso coração. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 3, verso 13. Achou aí? Minha Bíblia diz assim, tradução do João Ferreira de Almeida, revista atualizada, uma versão bem tradicional. Capítulo 3, verso 13, começa dizendo assim: Por esse tempo, Jesus da Galiléia, ou melhor, Jesus dirigiu-se da Galiléia para o Jordão, com o propósito de que João o quê? De que João batizasse. Quem era esse João? Batista. Ele era o quê? Primo de Jesus, profeta. Ele viera antes de Jesus para preparar o caminho de Jesus. Está todo mundo comigo? É isso mesmo, né? Primo de Jesus, filho de uma mulher chamada, me ajuda a lembrar? Isabel, filho de Isabel, primo biológico de Jesus, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele fora profetizado pelo Antigo Testamento como aquele que viria para prenunciar, preparar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 14 continua dizendo assim: Mas João Batista tentava dissuadir Jesus daquela ideia.
a ideia de Jesus ser batizado por João. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Verso 15. Mas Jesus insistiu respondendo, deixa João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João aceitou. Verso 16. Logo depois de Jesus ter sido batizado, ele estava saindo da água, e eis que lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo do alto como uma pomba, pairando sobre ele. Verso 17, e uma voz dos céus dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, em quem me comprazo. Para um pouquinho aí, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler o capítulo 4, tá bom? A gente vai ler os versos iniciais, mas me ajuda a entender aqui uma coisa. Linguagem, vamos começar falando sobre linguagem, ok? Linguagem, terminologia, vocabulário. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente se comunica, obviamente, através de palavras, a gente se comunica através de palavras. E existem algumas palavras ou alguma linguagem, um vocabulário, eu posso ficar aqui, não tem problema? Posso ficar aqui, né? Existem algumas linguagens, uma terminologia, um vocabulário, que de vez em quando desperta na cabeça das pessoas algumas associações. Por exemplo, se eu tivesse escolhido esse fim de semana um tema, me pediram um tema, pastor, fala pra gente um tema do que você vai pregar nesse fim de semana. Se eu tivesse colocado como tema, por exemplo, 13 razões por que você deve ser feliz. Isso te lembraria alguma coisa? Algumas pessoas aqui poderiam dizer assim, 13 razões. No ano passado, parece que teve um seriado, falava a história de uma menina, e aí o seriado foi intitulado 13 razões, a menina sofria bullying na escola, teve vários problemas, ela cometeu suicídio, escreveu algumas fitas e deu 13 razões para ela tirar a vida dela. 13 razões, uma expressão. Se eu falasse assim, olha, lá na minha casa agora está uma felicidade toda, porque 2 semanas que a bebezinha está lá chorando toda madrugada, imagina. Eu cheguei quarta-feira de viagem, o Flávio me levou até a casa dele e disse assim, o Francis me levou até a casa do Flávio e disse assim, pastor, aqui eu te entrego. Aí o Flávio me recebeu, eu entrei na casa dele, tomei um banho, ele falou assim, pastor, está aqui o quartinho para você ficar, você pode descansar um pouco. Eu falei, Flávio, eu vou tirar só um cochilo. Eu capotei, eu desmaiei, eu apaguei, eu estava parecendo um zumbi, eu só acordei no dia seguinte. E eu acordei no dia seguinte assustado, sabe quando você pensa que vai dormir meia hora, 2 horas, 3 horinhas, no máximo você acorda assim, pensando assim, o que está acontecendo? Eu acordei no dia seguinte, sabe o que é isso? Isso é uma criança recém-nascida dentro de casa. Fiquei sabendo que você não sabe o que é isso direito, né, Daniel? Já andaram contando para mim, mas eu de plantão ali, ó, colo do pai, colo da mãe, mama na mãe, só na mãe, obviamente, troca a fralda, dá banho, faz isso, faz aquilo. Imagina se eu falasse para você, olha, na minha casa existe um título, um nome para minha casa, é La Casa de Papai. Isso te lembra alguma coisa? Tem gente que fala assim, La Casa de Papai. Bom, isso daí é uma espécie de trocadilho. 13 razões, La Casa de Papai. E a gente poderia usar vários outros trocadilhos aqui, pegar músicas. Eu não sei qual é a música aqui nos Estados Unidos, né, que está bombando aí, mas lá no Brasil tem uma música ridícula, mas que a molecada não parava de ouvir. É uma música que falava assim, que tiro foi esse? Nem pode classificar de música, né? A gente teve um carnaval lá recentemente, a gente faz retiro espiritual, acampamento no carnaval, e no final, no último dia, a gente criou uma paródia, que foi, que retiro foi esse, né? E não tinha como evitar a associação. Que retiro foi esse? Todo mundo associava, que tiro, que retiro, que retiro, que tiro, que retiro, que tiro. Por que pastor, o que isso tem a ver com o Evangelho de Mateus, com o batismo de Jesus? A linguagem que nós usamos, ela traz à nossa mente memórias e associações. E nós fazemos isso de maneira inconsciente ou nós fazemos isso de maneira consciente. Trocadilhos, quando a gente usa trocadilhos. E isso é importante a gente entender, porque quando a gente se aproxima do Evangelho de Mateus, a gente tem que entender que quem está escrevendo esse livro é um evangelista que é judeu, é Mateus, e ele tem uma agenda, ele tem uma ideologia, ele tem um propósito ao escrever o seu Evangelho. É revelar a vida de Jesus? Obviamente que sim. Ele está falando sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, milagres de Jesus, ensinamento de Jesus, e principalmente sobre a morte e ressurreição de Jesus, ponto. Nisso todos nós concordamos, só que Mateus também tem um outro propósito. Sendo judeu e escrevendo para um público que também é judeu, Mateus tem o propósito de mostrar para aqueles que eram judeus que Jesus, o Cristo que havia sido crucificado, era o Messias prometido do Antigo Testamento.
Era o Messias. Era o cumprimento de todas as expectativas messiânicas que o Antigo Testamento havia levantado. Prova disso que no Evangelho de Mateus nós encontramos citações diretas e indiretas do Antigo Testamento, como em nenhum outro evangelho nós encontramos, mais do que em Marcos, mais do que em Lucas, mais do que em João. Prova disso que Mateus faz questão de pegar o fio das profecias do Antigo Testamento e ele une a pessoa de Jesus. Marcos não se preocupa tanto com isso, Lucas não se preocupa tanto com isso, João não se preocupa tanto com isso, mas Mateus, ele pega o fio das profecias messiânicas e ele vai linkando todas essas profecias à pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabe que está escrevendo para judeus e ele quer que o judeu entenda que Jesus era o Messias prometido. Era o Messias prometido. Aí, nós abrimos o Evangelho segundo Mateus, e uma das primeiras cenas que nós encontramos no Evangelho segundo Mateus é o nascimento de Jesus. Primeiro a genealogia e depois a história do nascimento. Detalhe, curiosidade, não sei se você já percebeu isso, mas no Evangelho de Mateus, a história do nascimento de Jesus, ela foca num personagem, ela coloca a iluminação e holofote num personagem. Sabe quem é? O pai, José. No Evangelho de Lucas, o foco, o holofote não está em José, o holofote está em quem? Maria. Maria. Aí você fala para mim assim, pastor, quer dizer que a Bíblia está se contradizendo? Obviamente que não, a Bíblia está fazendo o quê? Ela está se complementando, está se recheando, está se combinando. Não quer dizer que eles estão falando de histórias diferentes, quer dizer apenas que eles estão falando de perspectivas, ângulos, pontos de vista e ênfases diferentes. Por que Mateus fala de José? Perceba comigo um detalhe. No início do Evangelho de Mateus nós encontramos, olha aqui, linguagem, nós encontramos judeu que está lendo a Bíblia, ok? Judeu que está lendo a Bíblia, nós encontramos José, nós encontramos sonho, nós encontramos Egito, nós encontramos saída do Egito, nós encontramos batismo e nós encontramos deserto e depois nós encontramos monte. A sequência é mais ou menos assim, vamos tentar tornar isso daqui mais didático, tá? Acompanha comigo aqui a linha de raciocínio, vocês estão comigo? Todos estão comigo? Então vamos lá. A história de Mateus, cortinas de Mateus se abrem e Mateus ele começa a desenhar a história de Jesus, colocando ou realçando alguns personagens. Primeiro José, aí ele coloca José, depois ele coloca sonho, ele associa sonho à história do pai de Jesus, José. José, sonho, Egito, saída do Egito, águas, entenda águas como batismo, águas, batismo. Depois do batismo, ele coloca deserto e depois do deserto ele coloca monte, sermão do monte. Pergunto, isso te lembra alguma coisa? Quem conhece um pouquinho do Antigo Testamento, isso lembra alguma coisa? Onde é que aparece no Antigo Testamento? Olha esses elementos, José, Egito, sonho, saída, água, deserto e monte. E monte. Afinal de contas, qual que é o propósito do evangelista Mateus ao resgatar toda essa linguagem, todas essas experiências? Ele está dizendo, ei, você que está lendo a história do Messias, a história de Jesus, ele veio inserido numa história maior, recapitulando a história do povo de Deus, para mostrar que veio sim para viver o que o seu povo viveu nessa terra, para revisitar a história do seu povo nessa terra. Há um José no Antigo Testamento, ele teve sonho, ele parou no Egito, o povo sai do Egito. Quando o povo sai do Egito, eles passam pelas águas. Logo depois de passarem pelas águas, símbolo do batismo, eles encaram o deserto. E é lá no deserto que eles recebem no monte uma lei. Uma lei. Os mesmos capítulos se repetindo no início do Novo Testamento. Sabe o que torna isso mais lindo ainda? Igreja Forte, sabe o que isso encanta o meu coração? É pensar assim, ó. Jesus, ele foi batizado, e a gente tem o costume de dizer assim, né? Por que Jesus foi batizado? Aí sempre tem alguém que levanta a mão, ele foi batizado para dar o exemplo, afinal de contas ele não tinha pecado. Se batismo é símbolo de perdão de pecado, Jesus não tinha pecado, ele não tinha para que ser batizado. Aí sempre tem alguém que levanta a mão e diz, não, ele foi batizado porque ele veio nos dar o exemplo. Está certo ou está errado? Está certo, claro que está certo. Ele veio para cumprir toda a justiça, para dar o exemplo. Ok, mas não foi só para isso. Ele veio, foi batizado, para que ele pudesse completar os mesmos episódios da história que o povo de Israel tinha vivido.
Assim como o povo tinha saído do Egito e passou pelas águas, Jesus também. Nas cenas iniciais do Evangelho de Mateus, quando ele sai do Egito, e você percebe o gap, né, o intervalo, o salto, você percebe que sai do Egito e vai para a cena do quê? Cena do batismo de Jesus. Para mostrar que Jesus está o quê? Identificado. Ele está identificado com a história do seu povo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque em tudo ele foi tentado assim como nós. Ele sabe o que você e eu passamos. Ele fez questão de viver a mesma história. Ele fez questão de visitar a nossa experiência. Ele fez questão de chorar. Ele fez questão de trabalhar. Ele fez questão de pagar conta. Ele fez questão de vestir que nem a gente veste. Ele fez questão de ser filho. Ele fez questão de olhar para o rosto de um ser e chamar de pai. Ele fez questão de ficar no colo de uma menina, de uma adolescente, de uma jovem e chamá-la de mãe. Ele fez questão de viver todas essas experiências para mostrar para nós que Ele conhece o nosso coração e a nossa vida de perto, de perto. Amém por isso. Ele conhece a nossa vida, o nosso coração de perto. O Evangelho de Mateus, ele abre, mostrando que nós temos um Jesus que é conosco. Não é à toa, me ajuda a lembrar aqui, não é à toa que o título primeiro que é colocado em Jesus no Evangelho de Mateus é Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. E se Ele é Emanuel, Deus conosco, todo o Evangelho de Mateus vai se desenrolando, mostrando que Jesus está revisitando, recapitulando e revivendo a história do seu povo nessa terra. É a nossa história, a sua história, a minha história. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque Ele conhece o nosso coração e a nossa vida de perto. Amém? As lágrimas que a gente derrama, as lutas que a gente tem, os desafios que a gente enfrenta, as ansiedades que incomodam no peito, tudo aquilo que tira o nosso chão, que nos desestabiliza, Ele conhece, porque Ele passou por essa terra também. Cena inicial, batismo de Jesus. Logo depois, o que vem? Eu pedi para você manter sua Bíblia aberta aí, né? O que vem logo depois do batismo? Deserto da tentação. Vamos lá? Primeiro verso. Capítulo 4, minha Bíblia diz assim: a seguir Jesus então foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Para um pouquinho aqui, não é meio estranho esse verso inicial? É meio esquisito, né? Vamos ler de novo, para ver se a gente entende melhor? A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo. Eu não sei você, mas a impressão que eu tinha quando eu li esse texto pela primeira vez, é que o Espírito não estava jogando muito com Jesus. Afinal de contas, levar Jesus para o deserto, para que ele seja tentado pelo diabo, o Espírito está junto ou está contra? Ele joga junto ou joga contra? Primeira leitura, numa leitura superficial, isso não soa meio estranho para a gente? Soa meio estranho para a gente. Só que quando a gente vai olhar o quadro maior do Evangelho, a gente começa a entender que, de fato, Jesus não foi para o deserto para uma atitude defensiva em relação a Satanás. Ele foi para o deserto porque ele sabia que precisava passar pela experiência da tentação. Jesus foi levado pelo Espírito, porque na agenda de Jesus, no cronograma de Jesus, ele precisava passar pela experiência do deserto e da tentação. Por quê, afinal de contas? Porque Jesus veio para ser o quê? O segundo Adão. Ele veio para vencer onde nós havíamos caído. Ele veio para vencer as tentações que nós não vencemos. E se a gente voltar lá atrás e a gente visitar a experiência do primeiro ser humano, do ser humano original, do Adão, da Eva, daquele casal nuclear, se a gente for visitar a experiência deles, a gente vai ver que onde Adão falhou, na atitude de independência de Deus, Jesus veio para fazer o quê? Para vencer. Ele veio para substituir a derrota de Adão. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Era necessário que Jesus mostrasse para todo o universo que enquanto Deus homem, ele era capaz de vencer onde Adão havia falhado. E a vitória dele garante a nossa vitória. Nós não vencemos como ele venceu, nós vencemos porque ele venceu.
É a vitória dele que é o combustível da nossa vitória. É a vitória dele que garante a nossa vitória. Nós não caminhamos em direção à vitória. A vitória não é uma recompensa, um troféu, uma medalha no final da caminhada, não. A vitória é algo que nós já temos. A gente poderia colocar assim: nós não caminhamos em direção à vitória, nós caminhamos em vitória. Em Cristo nós já somos vitoriosos. Por quê, igreja? Porque a vitória dele nos foi dada gratuitamente. Ele deu de presente para a gente. Pastor, mas eu não mereço, mas o nome disso é graça. Mas eu errei, eu falhei, eu fiz o que não devia, postei no Facebook, traí a minha mulher, separei, olha como está minha casa, estou devendo, estou fazendo isso, deixei uma história para trás no Brasil. E quando a gente acumula esse monte de pecado e a gente traz esse currículo cheio de coisa imprestável diante de Deus, sabe o que Ele faz? Ele olha o nosso coração contrito e quebrantado, e naquilo que nós falhamos, naquilo que nós escorregamos, Ele se torna o nosso substituto. Ele se torna a nossa salvação, o nosso Salvador. Nós vencemos porque Ele venceu. A vitória dEle é a garantia da nossa vitória. Por isso que Ele foi levado para o deserto. Ele precisava garantir a nossa vitória. E o verso 3 continua dizendo: e depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve muita fome. Óbvio, né? Verso 3, então o tentador se aproximou dele dizendo assim: se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras, o quê? Se transformem em pães. Para um pouquinho aqui. Vamos conectar o que a gente leu com o que a gente está lendo agora, tá? Não vamos separar, não. Você sabe que a Bíblia ela foi separada posteriormente, né? Seções, subseções, capítulos, versos, versículos. Tudo isso aí veio depois. Na verdade, era um texto corrido. Não tinha nem ponto, nem vírgula, nem interrogação, exclamação. Não tinha nada disso. Era um texto corrido. Texto corrido. Muito provavelmente o Novo Testamento em grego. Mateus, o Evangelho de Mateus também em grego. Era um texto corrido. Então, nós acabamos de ler o episódio do batismo, ok? Batismo. Logo depois da cena do batismo, nós já migramos o nosso olhar para a cena do deserto da tentação. Só que, no finalzinho da cena do batismo, tem um momento épico, um momento glorioso, sobrenatural. Eu queria estar lá para ver esse momento, e eu tenho certeza que você também gostaria de estar lá para ver. Jesus, ele acaba de sair das águas, o cabelo está molhado, o rosto está molhado, a face dele está molhada, ele está secando ainda. Quando ele sai, a Bíblia diz que as persianas do céu se rasgam, e uma voz vinda do trono de Deus diz: esse é meu filho amado, em quem me compraz. E uma pomba, símbolo do Espírito, desce sobre Jesus Cristo. Imagina a cena, pensa como ficou o auditório, aqueles que estavam às margens do Jordão. Imagina se nós estivéssemos lá, todos nós ficaríamos de que jeito? Assustados. Que incrível o que está acontecendo aqui. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Nós ficaríamos: você ouviu isso? O Filho de Deus está entre nós, porque o Pai, o Eterno, Jeová, Ele acabou de declarar: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus teve a sua filiação confirmada pelo Eterno. Amém. É assim que termina o batismo. Primeira tentação do diabo: se tu és Filho de Deus. Não dá para desconectar uma coisa da outra, né? Não dá para separar uma coisa da outra. A cena do batismo termina com Deus falando: és o meu Filho amado em quem me compraz. A cena do deserto começa com Satanás dizendo: você acha mesmo que você é? Ei, você que está aí no deserto, ô andarilho, ô faminto, ou você que está com a barriga vazia aí, ó, você, pensa comigo, igreja de forte, 40 dias, vamos pensar, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias sem tomar um banho. Tem desbravador aqui? Não. Alguém foi desbravador aqui no Brasil? A gente ia para o Campuri, ficava 3 dias, né, evitando o banheiro, desesperado, falando assim: eu quero voltar para casa, eu quero um banheiro limpo, eu quero uma ducha, eu quero um chuveiro. Sabe que a gente está para fazer Campuri lá na associação onde eu sou pastor? E quando eu vou nos treinamentos, a gente está definindo o local lá do nosso acampamento. Quando eu vou nos treinamentos, eu mencionei de 3 possibilidades: Bragança, Arujá, Pindamonhangaba. Mencionei 3 possibilidades. Teve um menino que chegou para mim no final e disse assim para mim, assim, ó, olha só, ele chegou para mim assim, ó, falou: pastor, eu moro perto de Arujá. Se for em Arujá, o Campuri, o senhor já tem quarto, cama e um vaso sanitário só para você.
mega tentador. Muito tentador. Quem foi desbravador sabe que isso é extremamente tentador. Imagina um quarto com um lençol limpo, você ter um banheiro, um chuveiro privativo para você em contexto de Campuri, isso daí é uma bênção. Eu olhei para ele e falei assim, arreda Satanás. Lava jato nele, né? Camarada me subornando, rapaz. Aí teve um outro, já que eu entrei agora eu tenho que contar. Aí teve um outro, que eu contei essa experiência numa das salas, né? Eu falei, tem gente aqui querendo me subornar, o Moro tá de olho, mas tem gente aqui querendo me subornar. E aí eu contei isso daí, uma irmã, aí as mulheres, falar que as mulheres também são terríveis, viu? Aí uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, tô sabendo que sua esposa tá grávida, aí eu dou o quarto, dou ducha, dou vaso e dou o berço para tua filha. Essa levou. Falei assim, irmã, fechou, acabou, né? Me vende, por um berço, né? O berço está caro. Mas enfim, Jesus, 40 dias no deserto, pô, não tinha uma barraquinha, sem comer, sem beber, sem tomar um banho, sem fazer uma barba, sem lavar o cabelo, sem pentear o cabelo. Pensa numa situação dessa. Jesus estava completamente acabado, abatido. O livro Desejado de Todas as Nações, né? Ellen White comenta essa cena, tem um capítulo só para isso. Sabe o que ela diz? Eu vou parafrasear aqui, mas sabe o que ela diz? Depois você pode checar aí no seu aplicativo, olha lá, Desejado de Todas as Nações, quando ela fala do deserto da tentação, ela diz que Jesus chegou a um estágio, mas um estágio de tamanha sujeira, de tamanha condição humana, que ele se parecia com um anjo caído. E quando Satanás se aproximou de Jesus, ele insinuou para Jesus de que ele era o anjo caído, dizendo assim, olha no espelho, olha para você, você acha mesmo que você é filho de Deus? Olha para a sua situação. Sabe por que eu gosto de colocar esse contraste? Porque o que Satanás está fazendo aqui nessa cena é semeando a incredulidade baseado nas circunstâncias que a vida muitas vezes provoca em nós. Já aconteceu com você? Você está passando por um deserto e ele vem no cantinho da sua orelha e ele começa a sussurrar para você, você acha mesmo que um filho de Deus ia estar passando isso que você está passando? Olha o tamanho da sua dívida, olha o que você deixou para trás lá, olha como é que está a sua família, sua mãe está doente no hospital e você não pode voltar lá para visitar ela, você acha mesmo que um filho de Deus ia viver nessa situação? Já aconteceu com você, de alguém, às vezes não é o próprio Satanás, mas ele usa alguma ferramenta, alguma pessoa, e vem para você uma pessoa insinuando para você que você não é filho de Deus, porque por causa da situação que você está vivendo. Olha seus filhos fora da igreja, você fala bonito, prega bonito, canta bonito, está na igreja aí um monte de tempo, mas olha como é que está sua família, desfacelada, desestruturada, arrebentada, os filhos fora da igreja, trazendo vergonha para você, postando o que não deve nas redes sociais. Olha para você, e ele começa a colocar o espelho das circunstâncias na frente da gente, e semear incredulidade no coração da gente, sendo que um dia Deus falou forte para a gente, você é meu filho amado em quem me comprazo, em quem me comprazo. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa noite que está passando por uma situação assim? Será que eu estou falando para alguém nessa noite que talvez esteja pensando assim, puxa vida pastor, já faz tanto tempo que eu estou nessa igreja, já faz tanto tempo que eu oro, já faz tanto tempo que eu visito, já faz tanto tempo que eu devolvo meu dízimo, já faz tanto tempo que eu sou fiel a Deus, e olha só as circunstâncias que eu estou passando, até hoje eu não me recuperei da crise direito, olha como é que está minha família lá no Brasil, como é que está a minha situação aqui nesse país? E a gente fica confrontando Deus nas nossas orações, perdidas e desorientadas da madrugada, tentando entender o porquê que a gente passa algumas circunstâncias dessas. Mas igreja, olha aqui rapidinho para mim, quando Deus declara, és o meu filho amado, Ele espera que nós confiemos na sua palavra, na sua palavra. Jesus não tinha pão, Jesus não tinha ducha, Jesus não tinha um quarto, Jesus não tinha roupas novas para se trocar. A única coisa que ele tinha para se apegar, sabe o que era? A promessa e a palavra do Pai. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E há momentos na vida da gente que a única coisa que a gente tem é isso, né?
Momentos na vida da gente que a gente não tem mais absolutamente nenhuma segurança humana onde a gente pode depositar nossa confiança. Eu lembro disso, por exemplo, quando eu estava lá em Bragança. Bragança, minha primeira experiência de ministério, como capelão, como pastor de escola, eu sempre dirigia as capelas, né? Uma vez por semana, a gente levava todos os alunos lá, a gente não tinha auditório. Hoje, o colégio de lá cresceu, já tem um auditório, mas na minha época o auditório era improvisado na quadra. Lá na quadra, a gente tinha um horário de intervalo das aulas de educação física e era a capela. Então, a gente montava as cadeiras de plástico, colocava o som, montava tudo improvisado e fazia a capela para os alunos. E eu que dirigia esse momento lá para eles. E era muito gostoso. E a gente montava, desmontava, e eu trabalhava com eles vários temas. E eu lembro que no segundo ano que eu era pastor lá, eu decidi trabalhar com eles os temas elementares da Bíblia. Oração, Bíblia, fé, graça, pecado, os temas elementares, os temas básicos da Bíblia. Numa linguagem, lógico, mais acessível, que eles conseguissem entender um pouco mais fácil, mas eu fui trabalhar os temas básicos da Bíblia. E um dia eu falei sobre fé. E a gente gastou ali 30, 40 minutos, fizemos uma entrevista, conversamos com a galera, a gente fazia vídeos na rua, perguntando para as pessoas o que era fé para elas, era muito legal. E aí a gente trouxe esse assunto à tona e no final eu abri a Bíblia e comecei a articular o que a Bíblia fala sobre fé. E fé, na mentalidade bíblica, não tem nada a ver com essa coisa que é falada aí fora, uma coisa de barganha, de troca, não. Fé é confiança, é dependência, incondicional. Fé são os 3 amigos de Daniel, que estavam diante de uma fornalha. Se Deus quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que Ele nos livrará, mas se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo também que nós não adoraremos. Isso é fé. Fé é o que Abacuque fala no final do seu livro: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu todavia exultarei no Senhor. Fé não é uma coisa condicionada às circunstâncias, fé é uma coisa que extrapola as circunstâncias e que nos faz confiar na palavra do Pai. Aí a gente estava conversando sobre isso. 2 semanas depois, o menino do 2º ano do ensino médio chegou na minha sala. Ele era um menino inteligente, popular, um dos melhores levantadores do time de vôlei do colégio. A gente tinha aqueles indescas que eram Olimpíadas que fazíamos entre as escolas. Ele sempre viajava com a gente, ele não era cristão, não era adventista, mas ele participava sempre das capelas e ele ficava atento. Eu percebia que ele digeria cada uma das coisas, dos assuntos que a gente conversava. E ele chegou na minha sala e eu percebi assim o olho dele, né, inchado, ele tinha passado a noite ali triste, chorando, e ele começou a fala dele na minha sala dizendo assim: pastor, ora pela minha irmã. Eu falei: o que aconteceu? Minha irmã tem 4 aninhos de vida, uma menininha, coisa mais linda. 4 anos de vida e foi diagnosticada com leucemia. Câncer no sangue, né? Leucemia. Aí eu falei assim: mas como assim leucemia? 4 anos, mas não é possível. O que aconteceu? E os médicos, o que eles estão falando? As razões, o motivo? Ele falou: pastor, está tudo muito confuso na minha casa. A gente estava em Bragança, eles tinham levado a menina para fazer exames na Unicamp, que não fica tão longe dali. Ela está lá, minha mãe já foi para lá, eu que estou cuidando de casa, eu estou administrando a casa, meu pai está viajando, está voltando de viagem agora, porque o diagnóstico saiu essa semana, está tudo confuso, está tudo bagunçado. Pastor, não me pergunta muita coisa, mas eu acredito muito nesse negócio de oração que vocês ensinam para a gente. Ora por mim. E a gente orou. E a gente começou um ciclo de oração na escola por aquela família. E a gente orava todos os cultos, de manhã, nas salas de aula, a gente orava por aquela família. E ele, quando ia na aula, porque precisava ir para não perder o ano, quando ia na aula, você via ele assim, perambulando pelo corredor, coitado, desesperado, abatido, cabisbaixo e choroso. Quantas vezes eu não peguei ele na hora do intervalo chorando? Chorava para os amigos, chorava para os professores, mas a situação também, ele que estava tendo que carregar tudo aquilo nas costas. Aí um dia eu fui visitar. Já fazia 1 mês, 2 meses que a menina estava em tratamento. Aí um dia eu consegui visitar no hospital. Aí eu cheguei lá, ele estava no quarto. Eu combinei o dia que ele tivesse, porque eu não conhecia a família direito, ele faria a ponte, a conexão. Aí eu cheguei no quarto, aquele pedacinho de gente, né? E agora que eu sou pai, isso pesa mais no coração da gente, lembrar dessa cena, aquele pedacinho de gente ali, com aquele monte de equipamento médico, aquela parafernália toda na veinha, no bracinho. Eu falava: meu Deus, não é para isso que a gente vive nesse mundo. A
gente não nasceu para isso, a gente não foi criado para isso. E aí a gente começa a medir palavras, nessa hora a gente não sabe direito o que dizer, né? O que a gente vai falar, o que pode, o que não pode, a família, pode ser que tenha uma fé diferente. Enfim, naquela hora eu pedi, Deus, me inspire e me ajuda a falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E eu comecei a falar das promessas de Deus para aquela família. E quando eu fui orar, na minha cabeça eu só pensava assim, eu vou orar pela cura. Eu vou orar pela manifestação do poder de Deus. Eu vou orar para Deus fazer um milagre na vida dessa menina. Eu vou orar para que Deus ele possa intervir e o milagre que vai acontecer na vida dessa pequena, ele vai servir de testemunho para mexer, para sacudir o coração de toda essa família. Eu comecei a sentir isso muito forte dentro de mim, mas quando eu fui começar a orar, sabe o que o menino fez? Luiz Eduardo. Ele segurou no meu braço. E ele falou assim, pastor, antes do senhor orar, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, fala, Luiz. Eu não queria que o senhor orasse pela cura da minha irmã. Aí eu regalei os olhos e falei assim, como assim, Luiz, você não queria que eu orasse pela cura da tua irmã? O senhor lembra daquela capela que o senhor fez sobre fé? Eu queria que o senhor orasse para Deus dar fé para minha família. Porque mais do que a cura, pastor, a gente precisa confiar. Mais do que essa menina sair daqui viva, pastor, a gente precisa acreditar que existe um Deus que olha por nós, independente do que aconteça. Pastor, e ele começou a falar aquilo, e a mãe dele começou a chorar, o pai dele começou a chorar, e eu sem saber o que estava acontecendo, mas aquele menino demonstrando uma fé como eu não tinha visto em Israel, uma fé enorme, e eu pensando assim, meu Deus, ele entendeu a fé, e ele dizendo, pastor, ora para Deus aumentar a nossa fé, e eu só pensava em Jesus no deserto, se tu és filho de Deus, e ele dizendo, nem só de pão, nem só de milagre, nem só de cura, nem só de emprego, nem só de dinheiro, nem só de coisas tangíveis e materiais viverá o homem, mas de toda palavra e promessa que procede da boca de Deus. E ali estava Luiz Eduardo, dando seus primeiros passos de uma verdadeira fé. Uma fé que não negocia, uma fé que não é circunstancial, uma fé que não é de barganha, uma fé que não é refém, uma fé que não é essa fé que a gente vê por aí, vapor. Eu pedi uma música para a gente poder refletir nela hoje. Uma música que todo mundo conhece. É uma música muito bonita que eu entendo que combina muito com esse contexto. E eu queria, nesse pontapé inicial desse fim de semana que a gente vai passar junto, eu queria perguntar para você, alguma vez o inimigo já insinuou para você que você não é filho de Deus? Por causa de alguém no hospital, por causa de alguma perda que você teve, por causa de alguma dor no seu peito. Alguma vez o inimigo já tentou insinuar para você que você não é filho de Deus, que você não tem as promessas de Deus, que você não tem a bênção de Deus por causa de coisas desfavoráveis que estavam acontecendo na sua vida? Eu queria que você se lembrasse, daquilo que Deus falou para você através de Jesus. Você é meu filho amado em quem me comprazo. Amém? Você é meu filho amado em quem me comprazo. Não tenha medo, confia somente. Não importa o que aconteça na sua vida, Deus está com você, hoje e sempre. Amém? Eu posso pedir para a gente orar junto? Mas será que a gente seria capaz hoje da gente orar como Luiz Eduardo orou? Um menino do ensino médio, 16 anos de idade. Será que a gente seria capaz hoje de avançar numa oração como a dele? Um menino que pouco conhecia sobre Deus, que nunca tinha frequentado uma igreja, mas que foi capaz, dentro de uma sala de hospital, vendo um pacotinho de gente de 4 anos de vida, sua irmã, sangue do seu sangue, quase morrendo. Ele foi capaz de dizer assim, pastor, não ora pela cura, ora pela nossa fé. Ora pela nossa fé. Será que a gente seria hoje capaz de fazer essa oração? Se você topa pisar nesse território do misterioso, nesse perímetro do desconhecido que nós chamamos de fé, que é você encarar a vulnerabilidade de uma vida que se abre para a fornalha, que se abre para a doença, que se abre para o desemprego, que se abre para qualquer circunstância a ponto de dizer, nada, nem perseguição, nem divórcio, nem doença, nem dívida, nem
absolutamente nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Se você quiser se juntar a mim nessa oração, eu queria convidar você aí onde você está, feche seus olhos. Coloca seus desertos diante de Deus, né? Coloca os momentos que às vezes você tem a sua fé desestabilizada, mexe com você, arranha a sua caminhada com Deus. Coloca diante dele agora e diz: Senhor, me ajuda a crer, me ajuda na minha pequena fé. Dilata dentro de mim essa dependência, essa confiança que extrapola a lógica, a razão, o entendimento humano. E me ajuda a acreditar que mesmo no deserto, o Senhor está lá. O Senhor está lá. Nem só de milagre vive o homem, nem só de respostas imediatas vive o homem, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra e promessa que vem da boca do céu. Amém? Se você quiser orar junto comigo, ouça essa música, faça dela a sua primeira oração. Faça dela a sua primeira oração e nós vamos ter a oportunidade da gente orar junto. Eu queria fazer essa oração agora. Nós vamos inverter aqui rapidamente, a gente vai orar agora e logo depois da oração nós vamos ter essa mensagem musical então para encerrar com espírito de reflexão. Vamos orar? Assim mesmo como você está, feche seus olhos. Querido Deus, assim mesmo como nós estamos, te agradecemos em primeiro lugar porque teu Santo Espírito ele coloca diante de nós a tua palavra. E a tua palavra, ela não é estática, ela não está presa no tempo. Ela aconteceu sim há milhares de anos atrás, mas ela traz luz para o nosso presente. Ela mostra para nós várias cenas, episódios, circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, nos nossos negócios, no nosso mundo real, no nosso mundo virtual, falando com a família que está longe, viajando por esse país, trabalhando, investindo, pagando conta, tantas coisas que vivemos no nosso cotidiano e de repente nós nos deparamos com a tua palavra, que é real, que é atual, que é para nós. Tudo isso que Jesus passou no deserto, as tentações que ele sofreu, especialmente essa primeira, nós passamos muitas vezes. Quantas vezes nós já não ficamos desestabilizados, acovardados, porque o inimigo tentou sacudir a nossa fé e dizer que nós não éramos teus filhos. Quantas pessoas desocuparam os bancos dessa igreja porque ficaram tombadas para trás, por falta de pão, por falta de cura, por falta de dinheiro. Nós não julgamos essas pessoas, pelo contrário, nós intercedemos por elas, para que teu Santo Espírito não desista de nenhuma delas. São nossos irmãos, são nossas irmãs, Pai, que elas recebam a visita do Eterno, onde elas estão, e que o Senhor resgate a fé no coração de cada uma delas. Para nós, outros que aqui estamos, Pai, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a acreditarmos, mesmo quando passarmos por adversidades, mesmo quando perdermos as circunstâncias favoráveis, mesmo quando o inimigo usar pessoas e situações para insinuar no nosso coração de que nós não somos teus filhos. Ajuda-nos a acreditar única e exclusivamente na tua palavra. Somos teus filhos amados e o Senhor tem prazer em cada um de nós. Se porventura existe alguém, Pai, nesse exato momento, nessa igreja, que está passando por um deserto, por uma perda, por algo que talvez esteja minando a fé dessa pessoa, desanimando, acovardando, entristecendo, que nessa noite essa palavra, ela seja diretamente para essa pessoa e que ela saia daqui renovando a sua confiança, a sua dependência no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.